Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Espera aí, que a reunião virtual já vai continuar. Agora, eu gostaria de falar com vocês sobre um evento que está chegando, é a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonei do Brasil, um evento muito esperado e aguardado, e este ano tem uma proposta totalmente diferente dos anos anteriores. Então, se você conhece um jovem que está perto de você, o seu filho, o seu parente, conhecido, primo, sobrinho, algum amigo, convide, porque a convenção está voltada para dar um sentido maior à vida dos jovens, para trazer um carinho no coração de todos os jovens que estão passando por diversas dificuldades financeiras, nos estudos, passando por dificuldades de luto com seus amigos, familiares, etc. É uma convenção voltada para esse público tão importante na nossa sociedade, que são os jovens. Convide os jovens. Mais informações, acesse este site que está aparecendo para os senhores nesta tela. Muito, muito obrigado. Olá, reverências e muito obrigado. Você que é educador, educadora deste Brasil, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Educação da Vida, né? Educação da Vida que é, na verdade, o que nós chamamos também de pedagogia da Seitonei. Mas a gente usa o termo Educação da Vida, que foi o termo cunhado pelo professor Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seitonei. Saiba também que a Seitonei tem uma área dedicada a você, que é educador profissional. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a gente, você pode entrar no site sni.org.br ou mandar um e-mail, educadores@sni.org.br, tá legal? Bom, hoje a gente vai conversar sobre educar para a igualdade, formar para a cultura de paz por meio da educação da vida. Como eu falei, educação da vida é o termo que a gente usa para a pedagogia da Seitonei, mas nós usamos, na verdade, educação da vida porque expressa aquilo que nós, de fato, a forma como nós educamos, vida no sentido amplo, não é educação para a vida, não é isso, é educação da vida, ou seja, algo que sai de dentro para fora. Nós vamos falar de paz, cultura de paz, e nós vamos falar de igualdade dentro desse tema que está sendo proposto para você. Quando a gente fala, então, em cultura de paz, a gente está falando, na verdade, dentro da Seitonei, de vários aspectos, não é? Mas de uma paz ativa. A paz ativa não é a ausência do conflito. Está na ausência de conflito, não há quem está brigando um com o outro, então nós estamos em paz. Não, não é isso. Nós estamos falando de um conceito de paz ativa, ou seja, mesmo no momento de conflito, de discórdia, a pessoa age no sentido de promover a paz. Então é uma ação proposital de alguém, de você, professor, de você, professora, de todos nós aqui,
uma ação proposital no sentido de acabar com os conflitos. Mas não é jogar panos quentes nesse conflito, quer dizer, jogar o conflito para baixo do tapete, é resolver de fato esse conflito. Eu estou aqui com as revelações divinas de autoria do professor Masaharu Taniguchi, e justamente falando em paz, nós temos a revelação divina da grande harmonia, que é a grande centro, ou a gente pode dizer que está no centro do ensinamento da Seiichi Noye. Não é que temos vários centros, mas, ou seja, dentro desse centro a gente pode pegar alguns eixos. Esse aqui é um deles. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. E quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Então, de certa forma, nós estamos falando de uma cultura de paz, nós estamos falando de uma cultura de reconciliação. Aqui, inclusive, na própria revelação divina da grande harmonia, cita, que Jesus Cristo também nos ensinou que antes de você trazer a oferenda ao altar, vá, reconcilia-te com teu irmão, reconciliar-se com seu irmão e depois traga essa oferenda. Reconcilia-te com teu irmão e depois traga, então, essa oferenda. Então, a reconciliação está no centro da ação que promove a paz. E aí a gente tem essa revelação divina que a gente recomenda que as pessoas leiam todos os dias, inclusive o final dela é muito bonito, está escrito assim: não sou pessoa, a se referindo, não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Porque sou o amor, ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Olha que lindo, Porque sou o amor, ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Veja que belíssimo, belíssima passagem essa. Ou seja, nós precisamos pensar em cultura de paz, nós precisamos pensar em reconciliação, em harmonização. Ou seja, preparar as pessoas, o meu aluno, preparar o meu educando para estar disposto a reconciliar-se com todas as coisas do céu e da terra. Então a gente vai falar um pouquinho desse conceito, estamos trabalhando esse conceito. Depois eu quero trabalhar com vocês o que impede com que as pessoas sejam educadas nesse sentimento de estar com o outro, estar ao lado do outro, junto com o outro. E quando é ferido, quando é atingido por algo, seja por enfermidades, doenças, seja por alguém, o que impede essa pessoa de reconciliar-se e mais ainda, o que faz com que pessoas sejam tão centradas em si mesmas que acabam ferindo o próximo. Aí nós vamos entrar no campo da igualdade, ou seja, com discriminação, seja racial, seja discriminação sexual, seja qualquer tipo de discriminação. Nós na Seiichi Noye somos claros, não discriminei vossos irmãos segundo a aparência. Não discriminei vossos irmãos segundo a aparência. Então a gente vai trazer aqui um conceito importante que está também dentro do conceito da parte de educação, da educação da vida, que está na revelação divina da unidade entre eu e o outro. Está nesse livro aqui na página 48, que é o Revelações Divinas. E traz um conceito que nós estamos trabalhando muito aqui, que é musubi. Musubi também é conhecido como aquele bolinho de arroz, que vem unido, E aqui está escrito assim, aquele que lendo a verdade da vida, que é a principal coleção da Seiichi Noye, são 40 volumes editados em português, se dá por satisfeito por compreender a verdade só para si, não compreendeu a verdade, a imagem verdadeira da vida. Ou seja, eu conheço os ensinamentos da Seiichi Noye, mas eu não compartilho, eu não ajo em direção a levar esse ensinamento para o outro. Aqui eu não estou me referindo só a levar para o outro ensinamento no sentido de divulgá-lo através de revistas, através da palavra. Eu estou dizendo de levar o ensinamento para o outro através das suas ações, das suas atitudes. Essa é uma das questões
principais dentro da prática religiosa da Seichonoye. Praticar o ensinamento. É impossível alguém dizer eu sou Seichonoye, mas eu não sou praticante. Isso não existe. Então, a verdade pertence à comunhão do eu e do outro. Ou seja, quer dizer, veja só, aqui nós estamos falando de igualdade, já estamos entrando na cultura de paz também. Eu e o outro, né? Por isso, produz a força chamada musubi, né? Que também está aqui traduzido como união, né? Os dois ideogramas formando a palavra união. Quando transmitida ao próximo, ou seja, não é? A ação de eu transmitir ao próximo a verdade religiosa é uma ação que a gente chama de que une. Então, é a ação do musubi. E então, continua aqui, musubi é a força do amor, força da caridade, força de Deus, força de Buda. A isso o antigo ensinamento do Japão diz musubi, espírito criador. Então, veja que interessante, quer dizer, musubi também é o que a gente chama de espírito criador. Então, pelo musubi é produzida a força da natureza que cria todas as coisas e rege os movimentos do universo. Olha só que interessante isso. Quer dizer, a partir da força do musubi, né, que significa espírito criador, é que é produzida toda a força da natureza que cria todas as coisas e rege o universo, tá? Vamos pensar, então, nesse conceito, dando alguns exemplos, né, de unidade. A gente sabe, por exemplo, que o musubi é uma força que, apesar de que você tem dois seres distintos, por exemplo, eles se unem para gerar um outro valor, um terceiro valor. Então, eu tenho A e B, juntos formam C. Estou falando um valor A, um valor B, que quando se unem, geram um valor, por exemplo, C. Então, a gente tem lá, por exemplo, o óvulo e tem o espermatozoide. São duas células distintas, características totalmente distintas, que quando unidas geram um outro valor, que é um outro ser. Isso é a força do musubi, gera um ser humano, novas células, etc. Nós temos, por exemplo, milhares de exemplos. A gente pode olhar tudo, em toda a natureza, esses exemplos. Vamos lá. Você tem, por exemplo, uma árvore, não é? Pensando nela como um valor. E essa árvore, por exemplo, ela captura a água do subsolo. Água, outro valor, né? Esta água, né, quando ela vai para as raízes da árvore, vai para as suas folhas, ela evapora, certo? Vapor da água, que é um outro valor que gera a umidade relativa do ar, a umidade do ar. Olha só que interessante, quer dizer, outro valor que inclusive é benéfico para nós seres humanos. Esta água, esse vapor, ele pode subir, se condensar e através das ações atmosféricas se precipitar em forma de chuva, apesar de que a água é um outro valor, porque a chuva tem um outro valor em relação à questão da água em si. Ela vai levar a água de novo para o subsolo, para os mananciais, enfim, vai manter vivo o planeta Terra, né? Quer dizer, o planeta Terra depende desse círculo. Então, a força da união do musubi está em todos os lugares. E a gente tem que pensar nessa força musubi agindo também na nossa sociedade. Ou seja, criar condições para que dentro da sua escola, dentro da sua sala de aula, haja uma unidade entre os seres humanos, entre as crianças, entre os adolescentes, entre os adultos, que faça com que eles trabalhem juntos, cooperem, estejam em harmonia. E a gente volta lá na questão da cultura de paz. Promovam a harmonia, não é estar em harmonia passivamente, está tudo bem, não. Promovam a harmonia, diminuindo coisas como bullying, diminuindo coisas como agressões físicas. Isso a gente tem que fazer com que nossas crianças experimentem dentro da sua sala de aula. Experimentem na escola como um todo. Não é dizer, agora minha sala de aula fazendo um trabalho maravilhoso de cultura de paz, mas a sala da minha professora do lado, não. A escola, né, no pátio, na hora do intervalo, é uma guerra, mas a sala é uma paz total. Não.
Então, o fato de o ser humano viver num ambiente que promova a questão da cultura muçulmana, ou da cultura de paz, na verdade, né, do muçulmano, dentro desse conceito que a gente está trazendo para vocês, já faz com que as crianças cresçam observando o outro como a si mesmo, ou seja, procurando, né, ver no outro a si próprio. Só que, né, a gente entra nas teorias, né, da área de educação para saber, ok, legal, mas como é que nós podemos, de fato, pensar cientificamente para que isso, então, seja utilizado dentro da nossa sala de aula? Então, aqui você tem um conceito que vai aparecer aí na sua tela, né? Nós devemos educar, né? Elevar o ser humano à autonomia. E aqui eu quero deixar um parênteses para vocês, tá? A autonomia não é essa história aí, essa palavra que a gente ouve por aí, né? Não, a gente tem que formar pessoas autônomas, porque eles têm que ser autônomos, ou seja, se virar sozinho. Não é isso que eu estou falando. Esse conceito de autonomia é um conceito que vem da raiz grega da palavra que a gente vai conversar um pouquinho com vocês, ok? Aliás, assim, né, a gente diz que há pessoas que são o samba de uma nota só, samba de uma nota só. Eu já tenho repetido muito esse conceito com vocês nos programas da Seitonoye, porque de fato é uma coisa central dentro daquilo que eu venho estudando. Então, a gente tem que ir falando, até as pessoas começarem a pensar, puxa, peraí, deixa eu ver isso aqui direito com atenção. Porque você fala uma única vez, como diziam os antigos, entra por aqui, sai por ali, né? Então, por isso que eu sou mesmo, nesse caso, samba de uma nota só. Então, voltando aqui ao slide, educar é levar o ser humano à autonomia. Educar é libertar o ser humano das amarras mentais dos pais. Como eu estou falando isso, tem gente que vai falar, meu Deus do céu, mas que é isso? Que coisa, que conceito horroroso. Não, calma, não é isso. Nós nascemos, vamos lá, vamos com calma. Nós nascemos dentro de um ambiente mental, né, familiar, que muitas vezes vem carregados de conceitos, de preconceitos, de energias, e a gente absorve isso muito fortemente quando criança e quando adolescente. Claro que tem ambientes familiares assim fantásticos, né, muito extremamente harmoniosos, etc. Tal. Mas muitas vezes essas amarras mentais que eu estou me referindo são os medos, são as angústias, são os conflitos que nós, quando crianças, presenciamos. Então, libertar o ser humano das amarras mentais não significa, de maneira alguma, voltar-se contra os pais. Ao contrário, libertando-se dessas amarras mentais, ou seja, não carregando as coisas que nós vimos que não foram legais dentro da nossa relação com os pais, nós podemos, inclusive, amá-los verdadeiramente. Vamos lembrar que eu estou falando aqui de cultura de paz e lembrei da revelação divina da grande harmonia. Então, obviamente, quando a gente fala, vou voltar de novo nesse conceito, libertar o ser humano das amarras mentais dos próprios pais, significa reconciliar-se com os pais, amar verdadeiramente os pais. Inclusive, se passamos por momentos muito difíceis com os nossos pais, eu atendo várias pessoas que, nossa, buscam o amor dos pais a vida inteira, né? Muitas vezes são muito maltratados pelos pais e acabam carregando isso dentro de si. Outro dia, conversando com uma jovem, eu disse para ela, não carregue dentro de si aquilo que não é seu, né? Porque ela se sentia toda culpada por não conseguir ter conquistado o amor do pai, por não ter se aproximado mais do pai, o pai agora está numa relação difícil com ela porque não quer mais falar com ela e ela está carregando toda essa culpa dentro de si. Se ela se liberta dessa culpa, dessa tristeza toda, com toda certeza ela consegue forças para achar o caminho da reconciliação verdadeira e até mesmo aproximar-se do pai. Nós temos várias pessoas, vários relatos de experiência de pessoas que trilharam esse caminho e hoje estão extremamente felizes e com um ótimo relacionamento com os seus pais, com o pai e com a mãe. Então, nesse sentido, que eu quero deixar bem claro
que é este segundo item que eu acabei de dizer para vocês. Então, vamos lá. Agora então, sim, aparece para você aí o conceito de autonomia. Vem do grego nomia, que é nomos, que significa regras. Olha que interessante, né? Todo mundo fala assim, não, vamos deixar o sujeito autônomo, vamos transformar ele numa pessoa autônoma. Só que autônomo, as pessoas acham que ele se vira sozinho. Não é isso. Na origem da palavra grega, né, a palavra grega, né, nomos quer dizer regras. Então, autonomos, quer dizer, aquela pessoa que ele entende as regras de convivência, por isso que eu estou falando agora de cultura de paz, falando aqui desse tema nosso central, que é uma cultura também de igualdade, né? de reconhecer o outro como a si próprio, né? Eu e o outro somos um só. Então, é levar o ser humano à autonomia, porque na relação eu e o outro somos um só, existe uma série de regras que estão em jogo aí, do que eu devo falar para o outro, do que eu não devo falar, de como eu devo escutar aquilo que ele está me falando, como eu devo interpretar aquilo que ele está me falando. Tudo isso é questão da convivência. Se eu já tenho uma predisposição, né, de escutar o outro sempre de forma preconceituosa, pronto, vai ter conflito. Então, o autônomo é aquele que ele se autorregula a partir das regras. Em regras, não estou dizendo leis e normas rígidas, eu estou dizendo todos os tipos de regras de convivência. Ou seja, eu quero ver o outro bem, eu quero ver o outro feliz, mas eu também quero ser feliz. Então, eu quero ser feliz e quero fazer o outro feliz. Se eu penso assim e o outro também pensa assim, nós estamos dentro de uma cultura de igualdade e de uma cultura, igualdade e respeito, claro, e uma cultura também de paz. Então, avançando um pouquinho mais aqui, aí a gente tem em oposição, né, ou também um outro conceito importante que aparece para vocês, que é heteronomia. Heteronomia do grego heteros, que quer dizer diversos, mais monos, regras. Então, é o conceito que foi criado lá por Kant, né, para denominar a sujeição do indivíduo à vontade de terceiros ou de uma coletividade. Então, olha que interessante, heteros, diversos e nomos, e Kant pega esse conceito da palavra, pega a palavra grega e cria, né, e denomina isso como uma sujeição do indivíduo à vontade de terceiros ou de uma coletividade. Pois bem, aqui eu não estou falando de desrespeitar o próximo, quer dizer, não, então ninguém vai se sujeitar ao terceiro ou a uma coletividade. Aqui nós estamos falando de criação de um conceito de regras de moral em que o sujeito só obedece a regra ou a conduta moral porque ele é coagido ou por um sujeito, um grupo de sujeitos, ou por uma coletividade. Isso não é salutar, não é? Porque o ser humano, em princípio, ele tem algo chamado livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio do ser humano faz com que ele deva escolher corretamente as suas posições, a sua forma de agir. Isso é o sujeito autônomo, quer dizer, quando ele começa a escolher, mas com responsabilidade, né? Sempre pensando que o outro está presente ou que a coletividade está presente. Começa a perceber, nós não estamos abandonando a ideia do outro, nem da coletividade e nem das regras e normas. Nós estamos trazendo um conceito mais avançado, na verdade, né? Um pouquinho mais além daquilo que a gente trabalha dentro da ideia do desenvolvimento do juízo moral. Porque quando eu falo em criar uma cultura de paz, quando eu falo em criar uma cultura de igualdade, eu tenho que pensar no desenvolvimento do juízo moral do ser humano, não é? Então, ora, se essa coletividade, por exemplo, é uma coletividade extremamente cerceadora e a pessoa cresce nesse ambiente, lembra-se que eu falei das amarras mentais dos próprios pais ou da própria coletividade, ou dos sujeitos, então eu me submeto à regra por medo. É uma ação heterônoma, né? Quer dizer, conceito que o Kant trouxe, né, para dominar a sujeição. É mais ou menos o seguinte, eu, por exemplo, não vou gritar na sala de aula, porque senão eu vou, por exemplo, para a diretoria. Eu vou levar uma advertência, né? Eu não vou, né, humilhar o próximo, né? Na escola a gente diz o bullying, né? Eu não vou fazer mal ao próximo
porque eu posso ser castigado, eu posso ser punido. Eu não vou andar, né, por exemplo, no acostamento em alta velocidade, numa rodovia, porque eu posso ser multado e punido. Porque quando o sujeito perde o medo de ser multado e de ser punido, ele também perde o respeito à regra, à norma de convivência e perde também o respeito, obviamente, ao outro. É comum, às vezes eu estou lá na rodovia Dutra, eu saio da minha cidade de Arujá para vir aqui para a região do Jabaquara, onde nós estamos, onde eu estou agora, e eu pego a rodovia Dutra. Olha, não é incomum você ver pessoas com o trânsito fluindo, todo mundo andando lá aos seus 90, 80 km por hora, pela intensidade do tráfego, e tem sujeitos que passam numa velocidade gigantesca no acostamento, não pensando, outros não existe. Se tiver um carro parado, se tiver alguém andando de bicicleta, se tiver um pedestre caminhando, vai causar um acidente e vai matar a outra pessoa. Ah, mas não tem nenhuma câmera me filmando, eu nunca levei multa, você percebe? Esse é o sujeito que ele só pensa de forma heterônoma, não é? Ou seja, eu me sujeito desde que eu esteja sendo vigiado, desde que eu tenha medo, porque a forma de vigiar não precisa ser necessariamente câmeras, multas, guardas, polícias, etc. Tal. Forma de vigiar o ser humano pode ser através do medo interno, que é terrível também, porque o medo é uma forma de controle do ser humano. Então eu posso controlar você sujeitando você a determinadas regras e normas, deixando claramente qual é a punição, e esse medo faz com que você se recolha. Difícil pessoas que conseguem se livrar dessa situação de grande medo, do impacto que o medo cria. Então vamos avançar um pouquinho mais. Aí você tem um gráfico onde os estudos, né, que eu fiz aí a partir da psicogenética de Jean Piaget e de outros autores, mostram que o ser humano, você tem aí no seu gráfico ali, você está vendo que tem uma bolinha branca lá em cima, no eixo onde está escrito egocentrismo, né? E nós temos aí a palavra anomia. Veja bem, olha, vai recordando aí, se nomia é regras, e a é regra, norma, né? Norma, e a é negação, então a anomia é o estado em que o ser humano está ausente de normas e regras. Esse é o pior caso, né? E pode ver então que a anomia está colada no eixo do egocentrismo, não é à toa. Eu vou explicar por que isso. Pois bem, vamos lá então. Significa o seguinte, quanto mais próximo, né, do eixo, ou seja, mais o sujeito está dentro da ação da anomia, ou seja, ausência total de regras. Claro que nem todo mundo, o adulto, o adolescente, é dessa forma, tá? Casos patológicos só, mas vamos pensar num bebê. Pois bem, o bebê, quando ele nasce, nós nascemos, eu nasci assim, você nasceu dessa forma, né? A gente nasce no mundo e o mundo está cheio de normas. Nós não conhecemos essas normas, né? Nós não sabemos que os nossos pais têm horário de trabalho, nós não sabemos que nós temos horário, né? Nós temos fome, nós temos, enfim, mas não sabemos que tem horário para comer, etc. e tal. Então nós vamos sendo introduzidos ao mundo das normas através do quê? Da ação dos nossos pais, daqueles que nos educam, pode ser até às vezes o avô, a avó, enfim. Então, óbvio, né, eu vou chorar e gritar porque eu estou com fome a todo instante, eu vou, não é, fazer as minhas necessidades quando eu tenho vontade, e a partir do momento que nós vamos sendo, né, educados, ou seja, olha só o que é educar, é perceber o outro, ou seja, porque a partir do momento que eu sou um bebê, eu sou egocêntrico, por isso naquele eixo, lá em cima está escrito egocêntrico e está aqui do coladinho anomia. Eu sou egocêntrico, a situação, né? O mundo está girando em torno de mim e eu tenho muito pouca percepção do outro. Percebe? Então, quanto mais egocêntrico, menos percepção do outro eu tenho. Aí começa a cultura, o avesso da cultura de paz, o avesso da cultura da igualdade, de reconhecer o outro. Veja, nas suas diferenças, eu te reconheço como a mim mesmo. Ou seja, eu reconheço você, você é diferente de mim, ok. Mas eu consigo estabelecer relação entre mim e você. Isto começa a construir a cultura de paz, a cultura da igualdade.
Eu reconheço você diferente, mas eu consigo estabelecer uma relação entre mim e você. E aí nós juntos formamos um terceiro valor, seja o que for, produzimos alguma coisa para a nossa comunidade. Isso é cultura, isso é Mussum. Cultura de paz, isso é Mussum. Estão começando a fazer a relação. Então, eu me percebo como diferente do outro. É como teoria de conjuntos. Quem já passou pela escola e teve aulas em matemática, sabe que os nossos professores colocavam conjuntos diferentes, não é? Lembram-se disso ou não? Fazia lá um ovinho assim, uma elipse aqui, punha umas figuras geométricas, uns números e pedia para a gente fazer uma relação. Veja só que interessante, isso está dentro da teoria da cognição, do pensamento, da formação do pensamento. Se eu tenho dois conjuntos diferentes, um de números e um de figuras geométricas, e eu consigo estabelecer uma relação entre eles, por exemplo, eu ponho lá o número 4 e ponho um quadrado aqui do lado dentro desse conjunto, um quadradinho. Eu sei que o quadrado tem 4 lados, então, mesmo sabendo que isso daqui é um quadrado e isso daqui é o número 4, eu consigo ligar os pontos. Isto é ver nas diferenças uma igualdade. Para isso, eu preciso reconhecer o quê? O outro. Quando eu falo do campo da matemática, fica fácil, mas quando eu falo do campo humano, talvez fique um pouquinho mais complexo, porque entra outros fatores. Mas se eu não me preparar para isso, para enxergar nas diferenças a igualdade, gerar no terceiro valor, que seria então a unidade, a união, o amor, então eu não consigo produzir uma cultura de paz, eu não consigo trabalhar na igualdade. Então, a educação da vida, ela vai promover isso a partir do momento que ela vai fazer o quê? Ela vai te dar instrumentos para que você consiga fazer com que a gente diminua o egocentrismo do ser humano. Normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye. Uma delas, anular totalmente o ego. Anular totalmente o ego. Eu falo ego aqui, mas podem entender como egocentrismo. E aqui agora vamos voltar para o gráfico para você ver como que a gente consegue anular o ego como está na nossa norma fundamental. Então vamos lá. Agora aparece uma outra palavrinha aí que é heteronomia. Então vamos lá, anomia nós já vimos. Heteronomia, lembram-se aquele conceito de Kant, né? As normas, né, são diversas e elas são impostas de fora para dentro, ou pela nossa comunidade, ou por um sujeito. Veja que a heteronomia já se distancia um pouquinho do egocentrismo, ok? Então vamos lá. Heteronomia. A heteronomia ela é necessária. A gente não sabe se dá para pular da anomia direto para a autonomia. Mas, de qualquer forma, a gente passa pelas fases heterônomas. Elas são necessárias, óbvio. Como eu falei para vocês, bebê, ó, vamos mamar em tal hora, agora é hora de tomar banho. Né? E a criança é assim, né? Eu não quero tomar banho. Vai tomar banho. Por quê? Porque eu estou dizendo que você vai tomar banho. Não é verdade? Posso até explicar melhor, olha, porque é necessário, né? O corpinho fica relaxado, você toma um bom banho. Eu lembro da minha esposa, a Patrícia, né? Quando ela ia dar banho nas minhas meninas, tenho 2 filhas, Larissa e Mariana, ela ia explicando para elas, olha, vamos tomar esse banho gostoso, o banho relaxa, o banho fica, deixa a gente limpinho, bem cheiroso, que coisa boa, a gente dorme bem. Ela ia explicando quando bebê. E depois as crianças vão ficando mais crianças, né? Ah, eu não quero, né? Ou então, aquela história, né? Liga o chuveiro, porque ninguém está vendo, né? Molha lá o rosto, dá uma tapeadinha e já tomei banho, né? Aí a mãe vai lá olhar bem na orelha lá para ver se está limpo mesmo e descobre que você não tomou banho, coisa nenhuma, né? Olha só que interessante, né? Saindo da fase da anomia, da heteronomia e testando os limites das normas e regras. E essas convivências ficam sempre conflituosas, né? Porque o outro desrespeitou a norma, porque o outro não pensou em mim. Essa é uma questão da norma importante. O fato de eu não respeitar uma norma é o fato de eu não pensar no outro. Olha, faz um bom tempo aí, o pessoal mais antigo vai lembrar disso. Não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Veja só. Isso foi uma propaganda que circulou muito tempo na televisão brasileira. Você que é
mais novinho aí não ouviu, não conhece essa frase, né, esse slogan, né? Não faça do seu carro uma arma, que a vítima pode ser você. Veja só, uma vez eu vi então um psiquiatra numa palestra dizendo, perdão para quem criou, né, não é culpa de quem criou, mas é culpa da cultura que a gente vive em nosso país, dizendo claramente, isso é um absurdo, que não passaria em um país em que o outro é considerado. Não ficaria, ele diz assim, um dia, por exemplo, às vezes num país como Suíça e Japão e outros países que consideram muito o outro. Por quê? Porque para nós, infelizmente, soa natural. Não faça do seu carro uma arma porque a vítima pode ser você. Não faça do seu carro uma arma porque a vítima pode ser o outro. Veja que frase mais próxima do egocentrismo e que a gente aceita de forma tão fácil. Hoje, estou falando hoje porque nós estamos aí passando um momento aí de pandemia, pelo menos na solicitação que as mídias fazem para que as pessoas se vacinem, aparece, faz bem para você, faz bem para o outro, faz bem para toda a sociedade, vacine-se. Bom, já melhorou bastante. Eu inverteria a ordem, tá? Faz bem para a sociedade, faz bem para o outro e faz bem para você. Porque ainda assim há um resquício de uma sociedade egocêntrica em que eu não vou fazer nada de mal para não me prejudicar. Gente, vamos acabar com isso, porque senão nós nunca vamos ter uma cultura de paz. Nós nunca vamos pensar em musubi, união no outro, né? Teoria dos conjuntos, eu e o outro, né? Somos diferentes, mas eu consigo estabelecer relações com o outro. Não dá, vamos pensar, não vou, né, prejudicar a sociedade, não vou prejudicar o outro e não vou me prejudicar. Tudo junto, unido, ok? Então vamos aí para frente então, nós falamos da heteronomia, agora vai aparecer para você, né? Primeiro essa telinha onde está as normas morais, são entendidas como leis heterônomas, falando ainda da heteronomia, né? Provenientes da ordem das coisas e por isso intocáveis, não modificáveis e sagradas. Nós estamos falando então de uma sociedade, né, em que as ordens, né, ou a ordem das coisas, ela não vem de um diálogo, de um acordo, não, ela vem de maneira intocável. Aí você vai dizer, não, mas isso não acontece. Como não acontece? Por exemplo, dentro de uma escola, só pode ir ao banheiro, porque as crianças sabem como é que é, né? Cansou lá na sala de aula, ela espirra para o banheiro toda hora. Então, eu como professor agora estabeleço que só pode ir ao banheiro no horário de intervalo, ponto final. Eu estabeleço a regra, eu digo como deve ser, mas espera aí, eu conversei com as crianças, eu estabeleci um diálogo com elas, porque, por exemplo, e se tivermos uma criança, por exemplo, que está com problema de incontinência urinária, ela precisa urinar várias vezes. E se você, professor, por exemplo, tiver que ir ao banheiro, né, e não é o intervalo, como é que fica essa história aí? Né? Aí você tem que abrir a exceção X, a exceção Y. Não é melhor a gente conviver numa sociedade em que as pessoas confiam umas nas outras e sabe que, acima de tudo, a harmonia deve estar estabelecida e o respeito ao outro é que conduz a minha própria atitude, a minha conduta? Ah, mas que sociedade fantástica é essa, Marcos? Sim, mas se a gente não antecipar essa sociedade na nossa ação escolar, ela nunca vai se concretizar. Claro que a ação escolar é um conjunto dentro de um universo grande de ações que devem ser feitas numa sociedade, mas eu estou falando aqui para você que é educador. Então, veja só, que bom seria se a criança levantasse a mão e dissesse, professora, eu vou ao banheiro. Ok, pode ir, tranquilo. E ela iria, voltaria numa boa, depois iria um outro. Ou a criança que não está com vontade de fazer lá o seu xixi, não tem nenhum problema. Ela não vai, porque ela está entretida naquilo que está acontecendo dentro da sala de aula, ajudando seu colega, compartilhando isso. A isso nós chamamos de aprendizagem cooperativa. Isso é uma outra história. Aliás, eu já gravei algumas falas minhas aqui, palestras sobre aprendizagem cooperativa, mas só para dar aí um gostinho para vocês sobre esse assunto tão instigante que é a aprendizagem cooperativa, que está tão conectada com aquilo que a gente chama de educação da vida. Então, eu quero construir uma sociedade que a ordem das coisas, né, não seja intocável, né, não modificável, quase como se fosse
sagrada. Eu quero estabelecer algo que tenha relação com a pessoa, o local e a hora. Isso é um conceito da Seichonoye, né? Pessoa, hora e local. Ou seja, isto só pode ser construído dentro de uma sociedade que a gente chama autônoma, que com certeza é, para mim, a sociedade de paz, uma sociedade igualitária. Bom, vamos lá de novo então, agora no nosso slide aqui. Vocês vejam que agora o último conceito, aquele primeiro que eu falei, aparece. A autonomia. Então veja como a autonomia está distante do egocentrismo. Não é interessante isso? Ou seja, auto próprio, nomia, normas. Mas são normas próprias? Não, não, não. Auto, ou seja, eu sou auto, né? Eu ajo propriamente no sentido de conhecer as normas, conviver com elas, mas principalmente segui-las em função do outro, ou seja, em função da harmonia que se estabelece no local. Então veja, continuando aqui no slide, autonomia nesse contexto significa que o juízo moral se constrói na pessoa pelo desejo autônomo de seguir as regras, de seguir as normas, autônomo. Voltando aqui, então, o que eu quero dizer para vocês é que o sujeito constrói isso de forma a pensar tanto no outro que é assim. Por que eu não vou gritar na sala de aula? Porque vou atrapalhar os meus coleguinhas, percebe? A diferença, olha só. Por que você não grita na sala de aula? Ah, porque senão eu levo para a diretoria, aí vem uma advertência. E se eu não tiver medo de advertência, nem medo do diretor, nem medo de ninguém? Nem meus pais me punem, nem nada. Não há norma que vai conseguir fazer esse sujeito respeitar essa norma, essa regra, o outro. Agora, se ele responde assim, como assim vou gritar? Por que eu vou gritar se vai atrapalhar minha professora, se vai atrapalhar meus coleguinhas? Você vai ao banheiro, mas você não está com vontade de fazer xixi. Mas por que você não vai ao banheiro? Eu não vou ao banheiro porque eu não preciso. Olha que resposta de um sujeito autônomo. E que se eu for, por exemplo, se alguém estiver precisando, eu vou atrapalhar. Diferente de dizer, eu não vou porque se a professora descobre que eu estava sem vontade, vai acontecer isso, isso e aquilo. Olha que construção solidária, que construção de cultura de paz. Já pensou um ambiente nesse sentido? Né? Que bom que seria, ou que bom que pode ser, porque eu já conheço escolas que trabalham dentro disso que eu estou falando para vocês, que eu acompanho, inclusive. Mas já chegou nesse nível que eu estou falando? Ainda não, mas nós estamos caminhando, inclusive acompanhados por uma universidade, a Universidade Estadual Paulista de Marília, por duas professoras doutoras que nos acompanham, fazendo inclusive análises, pesquisas científicas para saber o quanto nós estamos avançando nessa direção. Olha que bonito, estamos chegando lá, tá? Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar com certeza. Afinal de contas, como eu falei para vocês, eles passam um tempo conosco na escola, depois tem outros tipos de exemplos na sua comunidade, na própria sociedade brasileira. Mas o ser humano é incrível. Quando ele percebe que alguma coisa tem valor, ele agarra aquilo, valor de verdade. E eles percebem que o que nós estamos tratando, a forma como nós estamos tratando eles e preparando a escola para que desenvolva esse ser autônomo, eles percebem que isso tem valor. Aí que vem aquela história, né? O ser humano tem dentro de si uma beleza impressionante. E quando a gente leva a pessoa na direção dessa beleza, essa pessoa abraça isso. Eu estava outro dia conversando com um amigo meu, já mais velho que eu, mas nós formamos uma amizade por causa da educação, e ele me dizia assim, eu acredito muito na humanidade, porque toda vez que as coisas parecem que vão assim afundar, degringolar, surge um movimento contrário, né? Então ele conta, por exemplo, de um bebê num campo de concentração, ele estava me dizendo, né, em Auschwitz, se não me engano, lá na época da Segunda Guerra Mundial, que a mãe, né, sabia que a criança ia ser levada para a câmara de gás, e ela também iria, e ela faz um movimento ali, e aquele bebê vai passando de mão para mão, de mão para mão, de mão para mão, até chegar
num grupo de homens, veja só, que acolhe aquele bebê e consegue tirar ele distrair lá os soldados nazistas. E esse bebê, enfim, é salvo, e eles levam para o alojamento. Como é que eles se organizaram para fazer com que esse bebê sobrevivesse a tudo isso, né? Arrumando comida, leite, etc. e tal. Veja como o ser humano é fantástico, quando ele é pressionado, né? Ele mostra a sua beleza maior, né? Assim foi também o mundo se mobilizando contra as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, o mundo se mobilizando contra as injustiças sociais, enfim, é isso que acontece. Então o ser humano tem isso dentro de si, por isso que as nossas crianças abraçam isso com tanta garra. Vamos lá então, avançando aqui. Então assim, em torno de 10 ou 11 anos, a criança passa, está aqui no nosso slide, né, a conhecer a si mesma como possível agente no universo moral, capaz de, mediante relações de reciprocidade, estabelecer e defender novas regras. Desde que ela seja educada nesse sentido que eu estou te falando, os estudos dizem que em torno de 10, 11 anos, isso pode voltar um pouquinho para trás ainda, porque as crianças hoje amadurecem até um pouquinho mais cedo, né? Então elas podem, né, possível, como está escrito aí, como possível agente no universo moral, quer dizer, ele percebe que ele é capaz de agir no universo moral, mediante relações de reciprocidade e estabelecer defender novas regras. Isso que eu estou falando aqui é de uma forma já mais elaborada cognitivamente. Porém, as crianças, quando você junta essas crianças para conversar sobre regras e normas e discutir com elas, num outro nível cognitivo, de pensamento, desenvolvimento cognitivo, elas conseguem sim compreender regras, normas, elas conseguem inclusive estabelecer novas regras, novas normas, é claro que muito mais mediada pelo professor que está ali com eles, né, com o educador que está fazendo essa mediação. Mas é muito bacana você ver observar as crianças em roda, conversando sobre os seus problemas, né? Falando sobre como se sentem diante de algumas coisas que acontecem com elas, etc e tal. E a professora às vezes provoca, né? Tá, e como é que a gente pode resolver isso? E às vezes saem soluções assim impressionantes. Muitas vezes não de estabelecimento de regras e normas, mas de saída de uma situação de conflito. Vou contar uma para vocês, olha só. Então, um dia, eu estou lá na escola, eu fiz uma viagem para o Japão, né? A gente da Seitio no Ie, nós temos cursos que são, às vezes, bianuais lá no Japão, a gente viaja para o Japão, as crianças da escola sabiam que eu fui ao Japão, uma escola municipal, lá da cidade de Arujá, onde eu moro, e aí essas crianças ficaram curiosas para ver as fotos, etc e tal. E eu combinei com elas. E tinha um menino e uma menina na sala de aula, que eram assim, dois, não é? Que aquela turma, aquela professora dizia no começo do trabalho, ufa, ainda bem que faltou um ou faltaram os dois, né? E eles estavam lá na sala de aula, eu tinha um relacionamento muito legal com este menino e com esta menina, inclusive. E eu cheguei na sala de aula, então, a professora tinha preparado o projetor, etc e tal, e fui lá eu, então, mostrar as fotos e tirar as dúvidas deles e tal. E sabe como é que é criança, né? Aquela euforia para eles saberem como é que foi a minha viagem. Só que a professora, ainda que estava no começo do projeto, ela queria que os dois sentassem na frente da sala de aula, por causa da questão de ficar lá brincando com o outro, cutuca o outro, etc e tal. Nós estávamos no início do projeto. Bom, e ela falou, Marcos, olha, enquanto esses dois não vierem para frente, você não vai expor nada. E aí começou aquela briga na sala de aula, eu falei, calma, crianças, calma. Nós precisamos achar uma solução para essa questão que está acontecendo. Porque o fulano, né, o menino e a menina não querem sair dos seus lugares para vir para frente, a pedido da professora, e, de certa forma, corremos o risco deles atrapalharem. A gente sabe que de vez em quando eles acabam fazendo isso. Pode ser que hoje não, mas como a professora pediu, então, por favor, veja só, uma ação heterônoma da professora, né? E eles se recusando a agir de acordo com o que a professora, porque não estavam pensando assim, bom, se eu ficar quieto, eu vou ajudar todo mundo, se eu for para frente, eu colaboro com todos, mas eles não queriam saber disso. E como é que a gente vai achar uma solução para isso? E aí, eu dei a palavra para as crianças, uma menina levantou a mão lá, pois não, pode falar.
Ah, sim, professor, tem uma outra sala lá que está vazia e lá já tem um projetor, né, um projetor multimídia, já tem som, tudo prontinho. A gente pode ir lá, pegar a chave e abrir. E assim, já que eles não querem mudar de lugar, eles ficam sentados no lugar deles e todos nós vamos para outra sala. E eles ficam nesse lugar deles aí, já que eles não querem sair daí mesmo. Sensacional. Aí o que aconteceu? Estou falando de crianças de 9, 10 anos. O que aconteceu? Os dois olharam um para a cara do outro assim, levantaram meio empurradinho e vieram para frente. E quando vieram para frente, educação da vida neles, né? Olha, parabéns, tá bom? Fiquei muito feliz que vocês vieram, de verdade, tá? E isso mostra bastante maturidade de vocês, vocês colaboraram sim com todos os seus amiguinhos fazendo isso. Vamos curtir essa viagem minha para o Japão? E foi uma festa, tá bom? Vamos lá avançar um pouquinho aqui? Vamos lá para o próximo slide, quase último, olha lá. Então apresenta aí, ó, egocentrismo, anomia, heteronomia, autonomia. Percebam que heteronomia está aí com a ideia de coação e respeito unilateral. Aparece agora, lá, tá vendo? Cooperação e respeito mútuo. Cultura de paz, cultura de igualdade, está aí. E aí, olha só, o nosso gráfico interessante, anular totalmente o ego. Percebe? Quanto mais eu levo o ser humano à autonomia, menor o egocentrismo, ou seja, diminui os conflitos, ou seja, porque eu passo a reconhecer o outro como a mim mesmo. Tá bom? Então, voltando agora aqui comigo, vamos lá. Então, como diz Jean Piaget, né, ou o professor Masaharu Taniguchi fala exatamente isso, né? Anular totalmente o ego no sentido de conseguir fazer com que o outro entre no meu universo e eu entre no universo do outro, esse é um conceito de educação. E nós temos que preparar a nossa sala de aula, eu ia falar do Jean Piaget, mas vou falar agora do Lauro de Oliveira Lima, quando ele diz o seguinte, nós temos que criar uma antevisão do futuro, ou seja, que sociedade que eu quero? Legal. Como é que eu faço essa sociedade estar presente, né? A forma da sociedade, como nos relacionamos, como nos tratamos, como é que eu faço como é que eu organizo, melhor dizendo, olha lá, como é que eu organizo a minha escola para que a minha escola possa chegar neste nível, né, de convivência, levar as crianças da anomia para a heteronomia, porque chegam já na escola, de certa forma, com um grau de heteronomia, né? Alguns com um grau muito forte de anomia, mas levar todos eles à autonomia. É função sua, educador, porque isso, inclusive, abre um espaço gigantesco para você trabalhar aquilo que nós temos que trabalhar na escola, que são os conhecimentos científicos, chamados conteúdos. Não gosto muito desse nome. Eu prefiro chamá-los de conhecimentos científicos. Como é que eu faço para ter liberdade, paz e harmonia, que é isso que o professor quer, não é? Respeito e tudo mais, para que eu possa também, dentro da escola, fazer com que a escola cumpra a sua função social, que é fazer com que as crianças aprendam. Aprendam o quê? Aprendam a se relacionar e aprendam os conteúdos científicos com base, né? Ou melhor, pensando sempre como utilizar esses conhecimentos científicos para a sua própria comunidade. É isso. Então, diz assim o Jean Piaget aqui, olha, somente as relações de cooperação levam à autonomia intelectual. Está aqui. A cooperação é fonte de regulação. Ela instaura a regra autônoma ou regra de pura reciprocidade, fator de pensamento lógico e princípio de sistema das noções dos signos. Aqui dá para a gente mergulhar nisso aqui, ficar mais uma hora falando sobre essa questão, mas centre na palavra cooperação. É isto. Se a gente fazer com que o ser humano coopere uns com os outros, tá? Nós estamos trabalhando o quê, né? Nós estamos fazendo com que se instaure a regra autônoma, né? Ou a regra de pura reciprocidade. Veja, quando eu falo regra autônoma, eu estou falando de regra de pura reciprocidade. Inclusive, já trago junto o fator de pensamento lógico, né, e o princípio de noção dos signos. Olha que beleza que é isso aqui. É tudo que a gente sonha. Isso aí sim eu volto lá no início, como está aqui nas revelações divinas, né, a questão do Musubi, essa revelação divina que trata justamente da unidade entre eu e o outro. Isso é a grande importância que a gente
realmente consegue trazer para a nossa escola quando a gente aplica, então, esses conceitos da educação da vida, que estão, sim, pautados na ciência. Bem, apresentei para vocês aqui os conceitos da educação da vida, falei da questão da ciência, como a ciência trata essa questão. Agora, então, é mão na massa. Olha, os educadores da Seitione do Brasil têm o Ciclo de Estudos da Educação da Vida, que é um estudo, na verdade, né? É um curso, eu posso dizer assim, um ciclo de estudos, onde você vai aprender, de fato, a trabalhar a educação da vida dentro da sua escola, compartilhando com os seus colegas que estão fazendo o curso os seus desafios, como vencê-los, enfim. Que tal você conhecer de perto aí o ciclo de estudos da educação da vida e também curtir aí todas as nossas falas que estão disponíveis para você no YouTube. Estude de verdade, procure, pesquise sobre essa questão da aprendizagem cooperativa e pesquise também sobre o nosso curso, sobre o ciclo, na verdade, de estudos da educação da vida. Entre aí no site da Seitione, sni.org.br/educadores, ou então você manda um e-mail para nós, educadores@sni.org.br, ok? Vamos terminar então fazendo uma breve oração. Eu vou realizar com vocês a oração pela paz mundial. Olha só, falando em paz, né? Oração pela paz mundial. Antes eu quero que você serene sua mente, visualize toda a sua casa envolvida por luz, os seus vizinhos, né, que estão aí ao seu lado, o seu bairro, a sua cidade, todo o seu estado, todo o nosso país, todo o nosso continente iluminado, todo o planeta Terra iluminado, todas as pessoas e todos os seres vivos do planeta Terra iluminados pela luz de Deus. E aí feche os olhos, una as mãos diante do rosto e acompanhe a oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Reverências e muito obrigado. Espero reencontrá-los mais uma vez nos nossos, então, vídeos falando sobre educação da vida. Muito obrigado. As palavras dos pais são a voz de Deus. Esta é uma verdade que todos podem alcançar. Você já se perguntou como está o relacionamento com seus pais? Podemos refletir sobre as respostas para esta pergunta juntos, durante o Seminário Geral Virtual, Seminário de Gratidão aos Pais, no dia 26 e 27 de junho. Você já pode realizar a sua inscrição. Até lá!